Um álbum que foi gravado numa das épocas mais complicadas dos Black Sabbath e que, por incrível que pareça, teve inúmeras formações diferentes, não só nas gravações como na turnê. Eu estou falando de qual álbum? The Eternal Idol, esse que a gente vai ver hoje aqui no canal. Roda a vinheta. The Eternal Idol, o primeiro álbum do Black Sabbath a conter os vocais de Tony Martin. Mas muita gente ficou perguntando por que esse álbum não entrou naquele box, esse aqui, ó, que em breve a gente vai ver aqui no canal, né? O Anno Domini, por que ele não entrou nesse box, né? O fato é que The Eternal Idol foi o último álbum lançado pela gravadora deles nos Estados Unidos, a Warner Bros. Então, para cumprir esse contrato, eles lançaram esse álbum e pelo box Anno Domini não ser da Warner, ser de uma nova gravadora que eles tinham na época, a IRS, The Eternal Idol não pôde entrar nesse box, né? Mas antes de falar sobre esse álbum propriamente dito, nós temos que voltar ao ano de 1986, durante a turnê do álbum anterior, o Seventh Star. Foi uma época muito complicada no Black Sabbath, era um troca-troca de integrantes na formação da banda, né? Para quem não sabe, o Seventh Star tinha nos vocais o Glenn Hughes, que na época estava dando muito problema com a banda, e teve que ser substituído praticamente ali no iniciozinho da turnê pelo vocalista Ray Gillan, que concluiu a turnê inteira, né? E aí o que aconteceu? Ray Gillan estava escalado para ser o vocalista desse álbum The Eternal Idol. Inclusive, no ano de 2010, o álbum foi relançado em CD, duplo inclusive, e o CD2 vinha todas as músicas do Eternal Idol na voz de Ray Gillan, como deveria ter sido lançado. Mas por que ele não foi lançado pelo Ray Gillan, né? Bom, na época da turnê do Seventh Star, a banda tinha não só Ray Gillan nos vocais, mas também tinha Dave Spitz no baixo. Para quem não conhece essa época do Black Sabbath, foi uma época que estavam passando uma dificuldade financeira muito grande, né? Por isso que teve aquele troca-troca de integrantes, porque a administração da banda não estava pagando os salários dos músicos. E o que aconteceu com o Ray Gillan foi que, durante a época das gravações, ele não estava escrevendo todas as letras das músicas, né? Não estava concluindo as letras das músicas, por conta da falta de pagamento, o que gerou a sua saída da banda. Para quem também não sabe, no álbum consta que Dave Spitz é o baixista do álbum. Na verdade, Dave Spitz nem chegou a gravar o álbum. Quem chegou a gravar todo o baixo do álbum foi o baixista Bob Daisley, aquele mesmo que gravou aqueles primeiros álbuns com Ozzy Osbourne, né? Então, o Bob Daisley que foi o responsável pelas letras, junto com Ray Gillan, e teve também a assessoria de Geoff Nichols, que era o tecladista da banda na época, né? E Geoff foi assim um cara que esteve sempre ao lado do Tony Iommi, logo após a debandada do Sabbath no ano de 83, com o fim da turnê Born Again. Bom, aí o Ray Gillan saiu da banda e não sabiam quem eles iriam escalar para ser o novo vocalista. Fizeram vários testes com vários vocalistas, inclusive o John Oliva do Savatage chegou a ser mencionado para cantar no Black Sabbath, mas acabou que no fim das contas foi o Tony Martin que gravou as músicas desse álbum. Tony Martin, por sua vez, já chegou, era só colocar a voz dele em cima das faixas, né? O produtor, na época, ajudou o Tony Martin a adequar a linha de voz nas músicas que já estavam todas finalizadas. Ele iria apenas substituir a linha vocal de Ray Gillan, né? Bom, Tony Martin não teve assim nenhum crédito nas letras das músicas, né? Bom, um fato semelhante também aconteceu com Eric Singer, o baterista, que já havia tocado no álbum anterior do Black Sabbath, que não estava sendo pago pelos seus serviços como músico. Ele chegou a concluir todas as gravações do álbum e saiu junto com Bob Daisley. Bob Daisley foi convidado a fazer a turnê, mas Bob Daisley não podia se comprometer, porque junto com Eric Singer, eles foram tocar com a banda de Gary Moore, né? Aquele famoso guitarrista irlandês, né? Bom, e depois, bem mais tarde, o Eric Singer, junto com Ray Gillan, formaram o Badlands, junto com um guitarrista que também havia sido demitido na época da banda do Ozzy Osbourne, Jake Lee, né? Mas isso é outra história.
Bom, mas o que aconteceu com tudo isso? É que nós ainda temos a presença do baterista Bev Bevan, aquele mesmo que tocou na turnê do Born Again, né, que substituiu o Bill Ward. Bom, Bev Bevan, ele aparece nos créditos do álbum, mas na verdade a única coisa que ele fez durante todo o álbum foi fazer uns overdubs de prato na faixa Scarlet Pimpernel. Foi a única coisa que ele fez. Mas com a saída de Eric Singer, ele acabou se tornando baterista de turnê da banda. Mas a turnê foi uma coisa assim muito complicada, porque o álbum não teve boas vendas, né? A banda estava em baixa. Foi uma das turnês mais curtas que o Black Sabbath fez, né? Na verdade foi a turnê mais curta que o Black Sabbath já fez. Foram apenas 20 shows, alguns shows lá na África do Sul, outros na Grécia e mais alguns shows na Itália e na Alemanha apenas, e só. Né? Então foi uma época assim, muito triste assim, para o Black Sabbath. Né? Inclusive o baterista Bev Bevan, ele só tocou no primeiro show da turnê, que foi na Grécia. Logo depois, o segundo show seria na África do Sul. Ele decidiu não fazer esse show, porque na época dali, do final dos anos 80 estava ocorrendo aquele movimento do Apartheid. Então ele não achou uma boa ideia do Black Sabbath ir tocar na África do Sul, mas mesmo assim a banda foi em frente e tiveram que contratar para baterista o ex-baterista do The Clash, o Terry Chimes. Né? Então Terry Chimes entrou na banda para concluir toda a turnê. E nessa época, quando Bob Daisley saiu do baixo, Dave Spitz retornou a ser baixista da banda Black Sabbath e começou a fazer a turnê a partir de então. Só que no meio da turnê, Dave Spitz sai de novo do Black Sabbath e aí eles contratam um baixista de uma banda chamada Virginia Woolf, o Joe Burt. E ele foi até o final da turnê, né? E a turnê foi assim tão curta que aí eles terminaram e logo após seguida eles foram ver novos integrantes ali para poder gravar o próximo álbum, que é o Headless Cross, que a gente vai ver muito em breve aqui no canal, né? Mas um fato interessante é que esse álbum rendeu 2 singles, né? The Shine e a faixa título, The Eternal Idol. Na faixa The Shine, no single The Shine, tem um lado B chamado Some Kind of Woman. Essa música foi gravada logo depois que Tony Martin entrou na banda. Então essa música, esse lado B, que inclusive veio na edição de 2010, essa música foi uma das poucas que Tony Martin escreveu a letra em parceria com Geoff Nichols. A mesma coisa aconteceu com o B-side da faixa The Eternal Idol, que vinha uma versão inicial da faixa Black Moon, que mais tarde foi regravada no álbum Headless Cross, que também foi uma faixa onde a letra era uma parceria de Tony Martin com Geoff Nichols. Outro fato interessante sobre os B-sides é que a faixa Black Moon, na verdade quem toca o baixo dela é o tecladista Geoff Nichols. E outro fato interessante também é que o B-side Some Kind of Woman, quem tocou baixo foi o Dave Spitz, logo que foi recontratado para poder participar da turnê da banda em 87. Um fato interessante também sobre a faixa Nightmare é que ela contém uma risada macabra de Ray Gillan. Foi a única coisa de Ray Gillan que permaneceu no álbum, foi essa risada. E para quem também não sabe, a faixa Nightmare foi cogitada a entrar na trilha sonora do filme do Fred Krueger, o Fred Krueger 3, A Hora do Pesadelo 3. Para quem também não sabe, esse álbum vai ser relançado no final do mês que vem, mundialmente. Esse lançamento que eu estou mostrando para vocês é um lançamento que foi feito esse ano na Record Story Day, um relançamento especial num vinil na cor vermelha, que a gente vai ver agora. Vamos lá? Bom, então aqui está o nosso álbum The Eternal Idol, nessa versão exclusiva da Record Story Day de 2025. Vamos falar um pouquinho sobre essa capa, porque essa capa é bastante diferente dos outros álbuns do Sabbath, não é? Para começar, olhando essa capa aqui, ela na verdade retrata uma escultura de Rodin, chamada The Eternal Idol, de 1889, né? O Black Sabbath queria colocar essa imagem, mas eles não tiveram permissão para colocar a imagem. Então o que eles tiveram que fazer? Contrataram 2 modelos, tiveram que pintar os seus corpos na cor bronze, e aí o que aconteceu no final? Eles tiveram que ser hospitalizados, porque o que aconteceu é que a tinta
era muito tóxica e começou a fechar os poros, né? Então eles tiveram que ser hospitalizados e aí foi quase uma tragédia, né? Mas é que acabou gerando a fotografia dessa imagem belíssima para a capa do Black Sabbath, né? Interessante também que você tem um logotipo diferente daqueles álbuns anteriores, né? Um logotipo mais parecido com o álbum anterior, o Seventh Star, né? Bom, esse aqui é um relançamento bem simples, muito parecido com o original. Nós temos aqui virando no lado A as faixas The Shiny Ancient Warrior, Hard Life to Love e Glory Ride. No lado 2, Born to Lose, Nightmare, Scarlet Pimpernel, Lost Forever e The Eternal Idol. Né? Aqui embaixo nós temos Tony Iommi, né, como principal, né, o guitarrista, e aqui todos os outros músicos que participaram, né? Tony Martin no vocal, Geoff Nichols no teclado, Dave Spitz e Bob Daisley no baixo, como eu falei para vocês. Dave Spitz não gravou, né? Quem gravou foi Bob Daisley. Bev Bevan na percussão, foi aquele que eu falei para vocês que fez os overdubs de prato na Scarlet Pimpernel. Eric Singer na bateria, né? Bom, aqui dentro nós temos o nosso vinil, que vem nessa cor fantástica aqui, nesse vermelho rubi, meio transparente, né? Como vocês podem ver aqui, ó, o selo do disco no lado 1 e aqui o selo no lado 2, né? Fizeram realmente uma remasterização fantástica desse disco, tá com a sonoridade melhor do que estava antes, gostei demais. E um fato legal é que ele veio com esse encarte, que na época eu lembro, eu cheguei a ter esse disco, quando ele lançou no Brasil, ele não vinha com esse encarte com as letras, né? Então você tem aqui as letras das músicas do lado A, e aqui do outro lado nós temos a letra das músicas do lado B, né? Mostrando exatamente que todas as músicas escritas por Tony Martin e Geoff Nichols, né? Lembrando que Bob Daisley chegou a escrever, mas não teve seus créditos em nenhuma das canções, né? A mesma coisa aconteceu também em relação às letras das músicas que foram compostas por Ray Gillan, né? Bom, esse aqui é o nosso lançamento do disco Eternal Idol. Lembrando que ele vai ser relançado agora no finalzinho de julho, no finalzinho do mês que vem, só que será um vinil na cor preta apenas, né? Quem quiser ainda correr, ainda existe alguns exemplares desse em algumas lojas virtuais aí, dessa Record Store Day, até porque foi um lançamento limitado, apenas 6.000 cópias foram feitas com esse vinil na cor vermelha, ok? Então é isso. Bom, espero que tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, dê o seu like, compartilhe para que o YouTube possa levar esse vídeo para mais outras pessoas que curtam o mesmo conteúdo. E não esqueça de ativar o sininho de notificações, porque toda semana tem vídeo novo aqui no canal e também durante a semana alguns shorts mostrando algumas curiosidades do mundo da música. Valeu!